E o seu ministério, o senhor ainda continua aquela agenda frenética? Dos últimos anos para cá, depois que eu tive a situação que eu passei, né, 2016, que todos são sabedores, na questão quando a minha ex-mulher me deixou, todos viram o vídeo dela, né, dizendo que não suportava mais a carga do meu ministério, aquela coisa toda, as minhas muitas viagens, tal. Eu tive um momento muito, assim, comigo mesmo difícil, que eu pensei que não conseguiria mais. Fiquei 6 meses em casa, sem pregar, em depressão. Eu tomava 12 a 13 comprimidos de antidepressivos. Eu tomava um coquetel, ficava praticamente dopado. Sem saber o que... Naquele mesmo ano, morre o pastor Cisino. Acontece a questão do meu casamento. Eu fico em casa. Passei o Natal sozinho, Ano Novo sozinho, né? Uma casa enorme, e eu lá, sem saber o que acontecia. Foi que aí eu tô saindo para ir no Banco Itaú, ali perto de casa. Eu resolvi ir caminhando para fazer um saque, para comprar umas coisas perto depois do Ano Novo, e eu encontro um irmão que vende fruta, e ele era paraguaio, e eu não conhecia. Sim. E ele gritou: "A paz do Senhor!" Eu falei: "Pai do Senhor, Pastor Paulo Marcelo." Falei: "Sim, Deus le manda dizer que já está, não é mais para quedar nesta cidade. Você vai para uma grande cidade e lá vai começar um novo momento em tu vida e uma nova história. Deus tem uma palavra para tu coração. E allá nesta cidade, você vai conhecer uma pessoa que vai estar em tu vida para que você possa começar um novo momento em tua história." Ele dizia assim: "Acabou o momento aqui, você vai para São Paulo, vai conhecer uma pessoa, alguém vai estar lá preparado para te receber e você vai começar uma nova história na sua vida." Aquilo lá foi tão forte para mim que 8 dias depois eu preparei 2 malas. Eu tinha carro lá e tudo, deixei tudo, peguei 2 malas, fui para o aeroporto, peguei um avião e vim para São Paulo sem saber para onde eu ia ou o que eu iria fazer. Mas esse momento aí de depressão, vamos dizer assim, foi... Depois deu dessa vontade palavra, de parar? depois dessa palavra, eu não precisei, joguei os remédios. Mas antes, o senhor estava pensando em parar e se dar... Não, com a morte do Cisino, com a questão do meu casamento, eu realmente pensei assim, né? Não tem mais condições de continuar e tal. Só pedir para minha esposa pegar uma aguinha ali para mim, que acabou. Tá, sem problema. Pode falar. Mas aí, depois de tudo isso, eu estava bem magro, assim, né? Eu estava numa situação... Pensei que realmente agora... E aí, hoje, eu vivo uma nova realidade, né? Porque, por exemplo, eu tinha uma estrutura ministerial, funcionários, era van, loja virtual, loja online, distribuição de material, aquela coisa que todo pregador um dia atinge. Mas eu percebi assim que eu era o motor de uma engrenagem que girava em função de todo mundo, ou seja, todo mundo vivia em função daquilo e eu não podia parar, porque se eu parasse, essa estrutura toda pararia. E o que aconteceu? Eu vim para cá e essa estrutura, claro, porque as agendas já tinham parado por um tempo, né? Eu estava assim, muita conversa acerca da minha vida e papapá. E aí eu percebi que hoje eu tenho agendas constantes, nunca parei de pregar, não são os mesmos tamanhos de evento ou de igrejas, mas eu comecei a ver um outro evangelho, porque o que eu queria ter visto de intensidade de lugares, preguei nos 100 anos da Assembleia de Deus, em Belém do Pará, com o pastor Samuel Campos, foi uma grande honra para a minha vida. Fui os únicos 2 pregadores brasileiros que pregaram naquele final de semana. Na sexta-feira fui eu e o pastor Silas Malafaia, no mesmo dia, eu preguei antes dele, e no outro dia foi um pregador sueco e um americano, né? Então, centenários da Assembleia de Deus, Belém do Pará, 13 anos consecutivos dos Gideões, todas as catedrais desse Brasil, congressos estaduais, tá para contar o estado que eu não preguei no congresso estadual. Então, assim, eu já tinha vivido tudo que eu tinha que ter vivido nesse sentido de glamour do evangelho. Então, nada me... Já viu de tudo, já... nada mais mexer com ego, nada disso. Mas hoje, eu percebi assim que eu prego uma mensagem, eu senti que hoje eu estou vivendo um evangelho assim, sem preocupar com cobrança, ou com o que vão pensar, o que acham, ou para quem eu tenho que provar alguma coisa. Eu leio a Bíblia e vou lá e falo o que eu sinto de Jesus e acabou. Então, eu não estou mais preocupado com, sabe? Não tem cobrança, não tem mais... Eu estou assim...
eu já coloquei, tipo, já deu. Então eu vou viver minha paz agora com a minha esposa, né? Com os meus filhos, com o meu cachorrinho, com a minha causa, com o evangelho, com os amigos de verdade que ficaram, porque o evangelho tem muito disso, né? Jesus teve isso. Ele começou o seu ministério com 12. Daqui a poucos meses ele estava com 5.000 andando com ele. Dos 5.000, ele tinha 70 que ele enviou. É Dos assim 70 mesmo. que ele enviou, teve centenas que ele curou, alimentou e tudo mais. Mas ele termina no Getsemane com 11, porque um vai trair ele. E dos 11, ele vai terminar só com um no Calvário. Por isso que ele chamou João, é meu amigo. Porque só João fica com ele no final. Então, ele conheceu 5.000 para conhecer um amigo. Então, a gente, negócio de multidão é ilusão. Milhões de seguidores é ilusão. Porque essa linguagem de ódio, de cancelamento de internet, isso aí acaba em um minuto. Se você não entrar no ciclo do que querem... São os mesmos que crucificam, né? Exatamente. Então, você ser formador de opinião, então só pode ser formador de opinião quem já não está mais preocupado com nada. Porque senão você não consegue ser formador de opinião, ainda mais hoje em dia. Porque, como eu não sou muito ativo na internet, eu não tinha muito, assim... Eu ouvia falar, eu sou uma pessoa muito bem esclarecida, mas eu não tinha muito envolvimento no sentido de participar de situações assim, né? Mas eu comecei a perceber que também, rapaz, isso é normal. Porque quando eu resolvi me posicionar em algumas questões agora, polêmicas e políticas, eu comecei a ler algumas coisas assim, eu pensei, rapaz, se uma pessoa dessa aí, desse nível de pessoa, se ele for meu admirador e gostar do que eu estou fazendo, aí é que eu tenho que estar preocupado. Porque se eu tenho alguém desse jeito aí que me admira, não, aí eu tô indo pro inferno. Aí tá bom, desisto de tudo. Porque esse é o fã número 1. Se isso aí é meu admirador, então eu prefiro que esse cara seja meu inimigo, não me admire. Fico o dia inteiro falando da minha vida, eu não quero você comigo. E se eu, por exemplo, o dia que eu tiver que descer para responder alguém, aí eu não estou focado no que Deus me deu, porque aí eu vou me colocar ao nível de certas pessoas. E tem pessoas que você não pode ir ao nível dele. Você está em outro nível. O dia que você desce num nível inferior para responder... Porque eu aprendi na minha vida uma coisa. Quem está te criticando? Quem é ele? E por que está te criticando? Ódio, inveja ou está correto? Porque toda crítica que é correta, ela não vem contra a sua pessoa, ela vem contra a sua ideia, contra o seu pensamento, contra o que você está falando. Porque as pessoas não conseguem mais debater ideias, as pessoas não conseguem mais dialogar, conversar. Com essa cultura do ódio que gerou, tudo já vem direto para destituir ou desmoralizar ou desconstruir o idealizador e não a ideia. Ninguém vem, a tua ideia, vamos conversar sobre a sua ideia, sobre o que você está falando, sobre a sua opinião. As pessoas não fazem isso. Primeiro, porque não tem argumento. Segundo, porque com a cultura do ódio, eles não querem saber, eles nem vê aqui ideia, a ideia é contra, então vamos arrebentar, vamos para cima. Então o mundo virou isso. É por isso que eles estão assim dentro de uma... Eu tenho saudade dos pensadores, dos que sonhavam, dos que são inteligentes. Então, às vezes eu comecei... A nossa mente tem duas funções interessantes. Uma é a memória e a outra são os pensamentos. A memória é o passado, o pensamento é o futuro. Então tem muita gente que vive só da memória. Foi, tive, vivi, aconteceu, era assim. Outros vivem de pensamento. Vai ser, vai ter, vai mudar, vai acontecer. Só que esse povo vai estar aqui, só no de hoje. Eles não têm nem memória, nem pensamento. Esquece a história, né? Eles não lembram da história, não pensam no futuro, porque essa ondazinha que está acontecendo aí vai passar. É difícil, porque essa geração tem que pensar nisso. Porque temos que conversar sobre ideias. Ninguém nunca está sempre... Eu não estou 100% certo, mas eu também não estou 100% errado. Mas quando alguém quer debater uma ideia, debate uma ideia, conversa, analisa, veja o que está certo e o que está errado.